Obrigado. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência, é uma questão de ordem a respeito do projeto. O projeto, nós combinamos que o deputado, nós já tinha debatido na sessão anterior, hoje usaria a palavra o deputado Patrício, encaminhamento do deputado Arcides Matos. Vossa Excelência me compreende? Agradeço. Deputado Arcides Matos, Vossa Excelência, deputado Arcides Matos, Vossa Excelência, líder do governo, para encaminhamento da matéria para colocarmos em deliberação. Presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra, deputado Arcides. O projeto do seu artigo, no parágrafo único, no artigo 2º, ele deixa dúvida do ônus da instalação do equipamento, apesar do autor ter esclarecido de que o ônus é da companhia telefônica. Projeto amplo porque ele propõe a instalação desse equipamento em edifícios comerciais, universidades, prédios públicos, terminais urbanos, enfim. Apesar de que essa tecnologia é uma tecnologia bastante superada já, né, senhor presidente? Mas a orientação do governo, nosso entendimento, está interferindo na livre iniciativa, né, compete à União, não ao Parlamento, mas nós não vemos nenhum óbice na derrubada do veto. Eu, como líder do governo, voto contra o projeto, recomendo mas os deputados, como sempre, têm a liberdade para fazer a sua análise, desde que o ônus da instalação do equipamento seja efetivamente o que não fica claro aqui no projeto da companhia telefônica. Em votação, vamos abrir o painel para deliberar. É que assim, ó, a responsabilidade de colocação do orelhão é da empresa, não é do governo, é da empresa. Por isso que a responsabilidade vai ser da empresa. Zé Milton. Até o nosso líder vai votar depois. Porque isso aí, assim vai ser, a obrigação da colocar o telefone não é nada do governo. Votou? Ou em resposta, só em casa. É só em shopping, daqui, vai lá no Nordeste. Sim, aonde tem orelhão. Aonde tem. Não, mas aqui Vamos colher os votos. Vamos abrir o painel para colher os votos. 8 sim, 22 não. Derrubado o veto. Veto total ao PL 269-2015, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a política estadual de atendimento às crianças com gastronomia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, para encaminhamento, o deputado Arcides Matos. Valduga vai falar? Valduga vai falar? Abdica para ceder ao autor da matéria, deputado César Valduga. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria, senhor presidente, se abrir a possibilidade da inversão da pauta para que em seguida fosse votar essa PL, para que a gente possa fazer um diálogo com o líder do governo, conforme conversado com ele aqui. Se houver acordo com os líderes, não há problema. Então damos sequência
o próximo veto. Veto total ao PL 346/2015, de autoria do deputado José Ney Ascari, que dispõe sobre a elaboração de estatísticas sobre a violência contra a pessoa com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, com a palavra o autor da matéria, o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou fazer aqui a leitura muito rapidamente do artigo 1º do projeto de lei votado neste plenário e vetado pelo governo do Estado. O artigo 1º diz que a Secretaria de Estado da Segurança Pública registrará e divulgará os índices de violência contra a pessoa com deficiência. Isso é fundamental, senhores deputados, senhoras deputadas, para a definição de políticas públicas voltadas, evidentemente, à proteção da pessoa com deficiência no nosso Estado. O governo alega necessidade de montar uma grande estrutura e, evidentemente, dispêndios financeiros. É claro que nós precisamos reconhecer aqui que há necessidade, sim, de buscar essas informações. Mas nós sabemos, deputado Kennedy, que basta apenas uma modificação simples no sistema de informatização da Secretaria de Segurança Pública para que essas informações possam ser buscadas. Repito, se investimento financeiro for necessário, esse investimento é muito singelo, num comparativo com o grande benefício que essas informações podem resultar para, repito, a definição de políticas públicas voltadas à proteção da pessoa com deficiência no Estado de Santa Catarina. Repito, o que diz o artigo 1º da proposta: a Secretaria de Estado da Segurança Pública registrará e divulgará os índices de violência contra a pessoa com deficiência. Uma simples a modificação do sistema de captação dessas informações por parte da Secretaria já é o suficiente para que todas essas informações possam ser canalizadas, gerado um relatório que vai, exemplo que já acontece com os boletins de violência das mulheres e outras informações adicionais. Isso já acontece em Santa Catarina. Por isso eu peço aos colegas deputados, voto 2 pela derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes e, na sequência, o deputado Fernando Coruja. É bom só para reforçar o que o deputado Zé Ney, autor da proposta, falou. Hoje a Secretaria já faz esse tipo de diferença de ações. Todos os registros são feitos. Então, no sistema, que é muito simples isso, é fazer lá um íconezinho se a pessoa que fez o registro, a agressão, é de alguém com deficiência ou não. Assim como hoje nós temos, deputado Titon, vem aí o número de casos contra as mulheres, deputada Dirce, contra as crianças, contra os adolescentes. Isso é dado estatístico. Aliás, eu acho até que já tem isso, deputado Zé Ney. Essa sua lei, que já passou aqui, que foi aprovada em plenário, ela visa somente em fazer esse tipo de registro específico para que possa ter nos dados essa informação. Acho que é muito importante, por isso eu reforço o pedido do autor para que nós possamos derrubar o veto votando número 2. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Agora sim, com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto do deputado Ascari prevê a divulgação por um órgão do governo de informações sobre violência contra pessoas com deficiência. E o objetivo é que se conheçam esses dados para que sejam públicos, para que as demais diversas pessoas e órgãos, entidades, a partir desse conhecimento, possam proteger melhor as pessoas com deficiência. O que argumenta o governo para vetar? Que, à luz do Supremo Tribunal Federal, o Estado, o Parlamento, não pode impor obrigações a órgãos da administração.
Vamos dizer que fosse verdade. Isso é uma questão discutível. Aqui nós não estamos tratando de imposição a um órgão. Por quê? Porque a lei brasileira, a Constituição brasileira, e várias leis, inclusive a lei da informação, a lei 12.527, já prevê isto. Os dados da administração, eles têm que ser fornecidos, têm que ser públicos. Esta lei, por exemplo, do acesso à informação, fala que o acesso à informação de que trata essa lei compreende informação contida em registro, documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos e entidades, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada. Quer dizer, a própria lei já prevê que dados dessa ordem têm que ser públicos. Eles têm que ser publicizados. Quando o deputado Zené Ascari faz um projeto de lei aqui, ele não está criando uma obrigação para um órgão. O órgão tem que fazer isso. Ele está dizendo que esse órgão tem que divulgar aquilo que já deveria divulgar espontaneamente. Porque esses dados são dados que devem ser publicizados. Aquilo que não pode ser público, a própria lei já esclarece quais são os dados que não podem ser divulgados. Então aqui, nós não estamos tratando de criar uma atribuição para um órgão. Nós estamos dizendo que tal órgão tem que ter tal atribuição numa questão que o Legislativo está atribuindo um dever ao Executivo. Nós não estamos atribuindo um dever a um órgão executivo. Nós estamos legislando pela transparência da administração. Eu hoje tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em alguns órgãos do governo do Estado e percebo, por exemplo, que a maioria dos dados que o governo estadual deveria divulgar, que estão na lei, eles não estão presentes no sistema de informação. Nós não conseguimos ter acesso. A lei de transparência, ela está longe de ser uma lei, no Brasil, eficaz. Então é importante que façamos leis específicas para pontos específicos, como essa que propõe o deputado Ascari, para que, com uma lei específica, se atente mais para um fenômeno específico. Então a lei, o projeto de lei do deputado Ascari, não é inconstitucional, porque mesmo que ele criasse atribuições, isso seria discutível, mas aqui não é uma atribuição estrito sensu. Aqui está na defesa do deficiente, da pessoa com deficiência, e está no sentido de dar eficácia à Lei Geral de Transparência no Brasil. Portanto, me parece, salvo o melhor juízo, que devemos votar 2 para derrubar esse veto e dar a esta lei eficácia, que ela seja promulgada, publicada, ela possa entrar em vigor e nós possamos realmente ter esses dados. Não vai custar nada para o governo, como eles colocaram aqui, não é inconstitucional e vai no sentido da transparência e da defesa da pessoa com deficiência física. Senhor presidente. Agora sim, com a aquiescência do deputado Gelson Merizio, com a palavra o líder do governo, o deputado Arcides Matos. Senhor presidente, proponho a Vossa Excelência, o senhor já tem tomado tal procedimento em algumas votações, que na votação dos vetos, Vossa Excelência solicite encaminhamento pelas devidas bancadas da votação. Um pedido do líder do governo é uma ordem, que será cumprida. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Manifestações do líder do governo, das bancadas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aproveitar para... Senhor presidente, todo projeto que vem aqui tem mérito. E nós estamos criando uma Santa Catarina ideal aqui na nossa cabeça. Acho que nós temos que trabalhar, que sonhar, que lutar. Agora nós temos que ser racional. É a triagem, não é só a divulgação, deputado Coruja. O projeto é claro, que é explícito. Obriga a Secretaria de Segurança Pública a registrar, divulgar os índices de violência contra a pessoa com deficiência, no período anual, indicação, número de ocorrências, número de inquéritos restaurados pela Polícia Civil, o Ministério Público. Quer dizer, é uma série de ações que implicam impacto no caixa do governo. Agora, tem mérito? Óbvio que tem mérito. Todos os projetos têm mérito, mas o governo encaminha conforme parecer das secretarias afins, pela manutenção do veto 1,
porque gera despesa para o governo e quem sabe o deputado Zé Ney possa transformar seu projeto numa indicação ao Poder Executivo, senhor presidente. Deputado Silvio. Com a palavra, deputado Gelson Merizio. Com todo respeito ao líder do governo, deputado estadual da Cidemate, que é deputado da minha bancada, e por isso mesmo a todo o respeito e a amizade, eu sinceramente não concordo com essa colocação de indicação por parte dos líderes de votação de veto. O veto é uma matéria específica. Até muito pouco tempo era secreto. Nós entendemos depois que deveria ser aberto como todas as demais matérias. Agora, não se trata de posição partidária. Aliás, o próprio encaminhamento por parte do governo eu acho desnecessário. É um entendimento do governo que deve encaminhar. Eu respeito, mas divido muitas vezes. Entendo que o voto do veto, ele é uma votação diferente, até porque os deputados que votam o veto aqui são os mesmos que votaram as matérias na CCJ e depois no plenário. Então, criar uma indicação partidária, um encaminhamento partidário, para a bancada que, na votação originária, votou um veto, é um constrangimento desnecessário. Acho que existem vetos e vetos. Aqueles flagrantemente inconstitucionais que trazem prejuízo ao Estado ou que colocam em risco a estabilidade financeira do Estado, é uma forma de encaminhamento. Os vetos, como esta matéria, com toda sinceridade, não deveria ter nenhum motivo para ser vetado, até porque se alguém entendesse que ela é inconstitucional, entra com a DIN. É legítimo. Ela não causa nenhum prejuízo para o Estado. É uma matéria de origem parlamentar, porque senão o parlamentar aqui vai votar no nome de rua e título de cidadão catarinense. Eu entendo que nós devemos caminhar sempre no limite do constitucional ou não, e as dúvidas que sejam dirimidas por julgamentos próprios. Porque senão nós diminuímos de uma forma muito radical a capacidade parlamentar. E fica uma questão que para a sociedade é incompreensível. Todos os deputados que aprovam na CCJ, que votam no plenário, depois são encaminhados para votar de uma forma contrária à sua orientação, porque em 90% dos casos, e aí não é o governador, não é o governo, é um procurador do Estado que acha mais confortável entender que é inconstitucional, encaminha para o governador e ele manda para cá com o veto, cumprindo a sua missão. Não estou criticando o governador aqui, ele está cumprindo a sua função constitucional. Por isso mesmo, se delibera o veto na Assembleia, para ver se a Assembleia ratifica a sua posição ou não. Se ela é ratificada, derrubando o veto, cabe ainda quem entender que é contrário, buscar uma ADIM naquelas matérias que são essenciais e que geram algum risco ao Estado. Uma matéria como essa, eu duvido que alguém iria entrar com uma ADIM, porque não tem sentido. Então, o governo, nós cumprimos nossa missão aqui quando aprovamos a matéria. O governo cumpriu a função dele porque a Procuradoria entendeu que deveria vetar. E nós cumprimos a nossa aqui quando entendemos que deve permanecer o debate e haver a rejeição do veto. Aqui não há nada de deslealdade com o governo, não há contrariedade, não há reclamação, não há nada. Há uma posição minha, e como é de cada um dos parlamentares, no caso concreto, eu acho que essa matéria deveria continuar, mas isso não quer dizer que nós vamos estar contra o partido, contra a indicação do líder, contra a indicação do líder do partidário. Por isso, eu acho que a indicação, o encaminhamento partidário é totalmente desnecessário nos vetos, porque vai criar um constrangimento desnecessário. Cada um aqui é bem grandinho para saber como é que vota, das consequências que tem, seja na relação com o governo, seja na relação com a sociedade. Muito embora compreenda a posição do líder do governo que tem que fazer a defesa e é assim que deve ser feito, ele cumpre o seu papel, como cada um cumpre o seu naquilo que tem clareza da sua opinião. Em nenhum tema que eu entender que haja risco para a estabilidade econômica do Estado, ou mesmo por uma questão radical, vou votar pela derrubada do veto, vou votar pela manutenção do veto. Agora, em matérias que eu entendo que são periféricas e que porque a PGE do Estado entende que deve ser derrubada, sinceramente, não é nem para indicação do líder do governo, tampouco para o do meu partido, que eu vou fazer de forma diferente, não querendo com isso dizer que não é legítimo a posição do líder do governo quando faz a defesa da posição encaminhada pelo governador. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, deputado Arcides de Matos, só quero esclarecer ao deputado Gelson Merizio que eu posso ter exagerado na expressão quando falei que a solicitação do líder do governo passava a ser uma ordem, mas era por conta do acordo que foi feito na última reunião com os líderes. Agora, se os líderes entenderem que esse acordo que foi feito na última quinta-feira deve ser desfeito, eu não vou criar nenhum constrangimento para haver o encaminhamento individual ou
votação de bancadas, não haverá necessidade. Mas eu estou colocando aquilo que foi acordado na última reunião. Agora, Vossa Excelência tem a palavra, deputado Darcy. Senhor presidente, me utilizando aqui e falando na linha do deputado Venzon, em parte o presidente, ex-presidente, deputado Gelson Meirelles tem razão, e em parte não. Nós precisamos votar projetos que possam efetivamente ser transformados em leis e que tenham eficácia, sob pena de nós jogarmos pedra para cima para cair na nossa cabeça. Deputado Chitão. Por exemplo, nós votamos aqui, nós derrubamos o veto que propõe o governo do Estado repassar recursos para entidades privadas e para pessoas físicas como casa de passagem. Gente, aí nós estamos fazendo de conta. Ninguém está aqui para fazer de conta. Nós estamos aqui para fazer leis que tenham eficácia, que possam ser colocadas em práticas, que não caiam com a primeira ação de inconstitucionalidade que vier. Por exemplo, nós temos o próximo veto de um deputado que propõe você dar benefícios, estender benefícios das novas promoções para os planos já existentes. Telefonia, gás, água, escola, só faltou PET aqui. Então vamos derrubar o veto e vamos cair no ridículo. Agora, eu não vou cair no ridículo, vou votar com a minha consciência e sempre pautado na racionalidade. Vamos deliberar, vamos abrir o painel para votar. Aberto o painel em votação. Vamos colher os votos. Aberto o painel, vamos abrir o painel. 13 votos sim, 18 não. Mantido o veto. Veto total, PL 376, de autoria do deputado Valmir Cumim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços contínuos estenderem o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Com a palavra, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, o deputado Valmir Cumim, ora secretário, ligou agora há pouco, pedindo para que os dois vetos que ele tem, um do PL 0376 e o outro do 0052, que estão na pauta do dia de hoje, ele pretende conversar com o governo e também com as lideranças dessa casa sobre esses dois projetos. Infelizmente, ele está a caminho de Brasília nesse momento e pediu para que esse projeto pudesse ser retirado de pauta hoje e voltasse num segundo momento para dar um tempo que ele queria conversar com o governo e também com as lideranças dessa casa. Estou aqui como líder do partido fazendo essa conversa e pedindo também para que, se houver aqui essência dos demais líderes, esse projeto pudéssemos assim atender esse pedido do nosso colega, que nesse momento está servindo a Santa Catarina lá em Brasília. Os projetos têm méritos, são importantes, mas ele quer voltar a discutir com o governo e também voltar aqui nessa casa para conversar com os demais deputados. Era esse o pedido, presidente. Presidente. Pedido de Vossa Excelência só poderá ser atendido de acordo com o que nós acordamos com todos os líderes das bancadas e dos blocos, se todos concordarem. Caso contrário, eu sou obrigado a colocar em deliberação. Aí daria para votar no final dos vetos, não hoje, mas numa próxima. Eu quero ouvir a manifestação, então vamos
Vamos ouvir as manifestações. Como líder do PMDB faz esta manifestação de... Quem fala pelo... Não, vou dar prosseguimento. O PSD, qual é a manifestação do líder do PSD? Por gentileza. Senhor presidente, apesar que isso fere o acordo de líderes, atendendo o pedido da liderança do PP, nós também concordamos que seja votado por último, então, para que dê tempo que o deputado autor possa fazer essa defesa. Embora eu não concorde com a forma do projeto de lei que interfere nas iniciativas de livre mercado e um mercado que tem que resistir ao sistema de preço, e acredito que a validação dessa lei vai prejudicar o consumidor e não ajudar. PSD, de acordo com a retirada ou postergação, como manifesta o Partido dos Trabalhadores? Senhor presidente, eu acredito que, a pedido do autor, a retirada de pauta, eu acho que é justo, né, nesse momento especialmente, vota num segundo momento, acho que é importante. Embora que eu já fiz uma questão de ordem lá atrás, que nós tivemos vários vetos que, em tese, ou regimentalmente, estaria travando a nossa pauta, né? Então nós temos esse dilema para resolver, mas se ainda há essa condição, não temos nada contra. PT, de acordo, como se manifesta o PMDB? Ok. O PSDB, qual é a manifestação do PSDB? Deputado Serafim Venzão, de acordo? PDT, de acordo? Bloco parlamentar, que já foi a solicitação. Protelado, ou seja, transferido os 2 vetos de autoria do deputado Valmir Comim. Agora vamos deliberar o veto. Veto total a PL 4, deputado Narciso Parisotto, perdão. Só para lembrar que o PSC também tem bancada. PSC. O PSC, pelo menos está anotado aqui. Faz parte do bloco. Não tem o bloco PDT? Não tem. Está no bloco. Não faz parte. Não. Pela ordem, senhor presidente. Tem horário hoje. Desculpa, perdão, deputado. Não está registrado aqui como manifestação de horário de partido, por isso eu peço escusas. Pela ordem, senhor presidente. Antes do senhor abrir para discussão. Antes de fazer a leitura. Isso. Ou pela ordem, deputado Kennedy. Só para valorizar aqui os nobres deputados, o nosso trabalho aqui. Na última sessão, eu fiz aqui uma manifestação de não dar quórum e fiquei ali na porta porque o deputado Patrício Destro não estava. Eu entendo, senhores e senhoras, que votar um veto sem dar a oportunidade do autor, mesmo que eu não concorde ou não, mas se der votar um veto sem dar a oportunidade do autor defender, é uma injustiça nossa aqui. Nós salvamos o projeto do deputado Patrício Destro, que veio aqui por estar presente, e derrubamos o veto. Então, essa posição, acho que deveria ser até atendida lá no Colégio de Líderes, senhor presidente. Mas eu gostaria de levar para o Colégio de Líderes que nós tivéssemos essa posição. Quando o autor não está presente, automaticamente se retira o veto, até ele puder voltar, até por respeito ao nosso trabalho. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Deputado Kennedy, eu volto a repetir. Para fazer isso, tem que refazer o acordo de líderes. Porque o acordo que nós fizemos é com a presença e sem a presença, não retirava da pauta. No caso do deputado ausente, um deputado que assumiu uma secretaria, independente quem for, quando ele retornará à casa, então esses vetos ficariam trancando a pauta, porque... mas ele ia para o último da sessão de vetos, né? Sim, mas mesmo assim, se o deputado não comparecer, como é que faz? Mas daí, não estando o deputado, faz como hoje o líder. O seu líder pode representar, quando ele está fora do mandato, em licença do mandato.
Volto a repetir, na próxima reunião de líderes será colocado na pauta para tratar deste assunto. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Permanece... Vossa Excelência é um querido. Obrigado. Obrigado pela deferência. Agora vou fazer a leitura do veto total ao PL 428, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que institui o cadastro estadual da pessoa com deficiência no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, para encaminhamento, o eminente deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, na tese do deputado Keller, não votaríamos esse veto, então. Por isso que eu discordo. Porque nós temos que produzir, nós temos um acordo, temos mais de uma centena de vetos para votar, então se o deputado não está, não é um problema do parlamento. Não é um desrespeito nosso não votar na ausência. Talvez, na tese do deputado Keller, nós podemos inverter o raciocínio. É um desrespeito o autor não estar presente na votação do seu veto ao parlamento. É dura essa afirmação, mas é verídico. Então, eu não concordo, porque o deputado, se não desejar que o seu veto seja votado, ele não vem. Então, eu acho que temos que manter acordo. Ou abrimos um precedente, então acabou o acordo, não produzimos, não votamos e ficamos aqui 6 meses patinando em cima dos vetos. Eu acho que não pega bem para o parlamento, senhor presidente. Senhor presidente. Mas, de qualquer forma, eu quero, mesmo na ausência do deputado Aguiar, né, eu imagino que o deputado poderia ter solicitado que alguém fizesse a defesa do importante veto. Eu quero dizer que esse é um projeto. Deputado Coruja, então eu vou falar, se me permitir, posteriormente ao deputado Coruja, que está representando o deputado Aguiar. Com certeza o deputado Coruja vai fazer a defesa do veto. Agora com a palavra o deputado Kennedy. Só uma questão aqui. O que pode ser colocado no acordo de líderes é o seguinte: a primeira votação, o autor não estando, é retirado. No segundo momento de votação, se o autor não tiver, aí vota. Mas pelo menos dá uma chance, né? Eu já votei aqui vetos favoráveis da derrubada de vetos de projeto de lei do deputado Darcy, que não estava presente. Então não é assim, cada um tem a sua agenda, não dá para dizer isso daí. Então o acordo para a liderança seria esse. A primeira votação, se o autor não estiver presente, passa para o próximo dia, aí se o próximo dia o autor não vem, toca o pau. Mas eu acho que é interessante isso daí. Mas, muito obrigado, senhor presidente. Não tem do que, deputado. É um assunto que será levado na pauta na próxima reunião de líderes. Agora com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. Ainda em relação ao assunto anterior, senhor presidente, eu queria lembrar a Vossa Excelência, a todos os parlamentares, que o veto, por dispositivo constitucional, ele tem que ser votado 30 dias, ele tranca a pauta. Então, na verdade, nós estamos fazendo um acordo sobre o que nós não podemos fazer. Porque o veto tranca a pauta. Esses vetos devem ser tudo votados. Porque com 30 dias você não pode votar matéria nenhuma sem votar o veto. Então, em tese, todas as outras matérias que nós votamos aqui, se alguém for questionar na justiça, não valem. Porque o veto teria que ser votado primeiro. Enalteço, inclusive, o presidente que está colocando em votação os vetos. Acho que nós temos que limpar a pauta aí. E, nesse caso específico, temos aí 2 opiniões que acho que podemos compatibilizar para que continuemos nessa demanda que é realmente esgotar essa pauta de vetos. Em relação ao próprio deputado Aguiar, o deputado Aguiar teve que se ausentar. Às vezes a pessoa tem que se ausentar, ela teve que se ausentar, mas me deixou encarregado aqui de defendê-lo. O projeto institui o cadastro estadual de pessoa com deficiência no estado de Santa Catarina. Então, é apenas um cadastro que é instituído. E a argumentação básica do veto, eu lembro aqui, porque aqui nós estamos discutindo a manutenção ou não derrubada do veto. E eu vejo que a maioria das pessoas que argumentam defende discutindo o mérito do projeto. Bom, o mérito, ele já passou. Não é mais um momento adequado para discutir o mérito aqui. Quando, por exemplo, nós discutimos o projeto que diz respeito à questão do Comim, esse que foi retirado. Ali, a discussão básica é a seguinte: nós podemos criar atribuições para as concessionárias ou não?
Isso é direito do consumidor ou não? Isso é uma discussão que está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal trata, no Brasil, o consumidor de concessionárias como se não fosse consumidor. E nós podemos muito bem aqui discutir isso, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que muitas vezes, o STJ, os tribunais superiores, defende o grande, defende os bancos. Então nós aqui temos que trabalhar, muitas vezes, para ter outra linha, defender o consumidor, mesmo contra uma decisão do STF. É o nosso papel. Não é porque o STF diz que o sujeito que compra um serviço da telefonia, ele não é um consumidor, estrito sensu, são questões que devemos tratar. Aqui, especificamente, institui um cadastro estadual da pessoa com deficiência no Estado de Santa Catarina. O objetivo é criar um cadastro para possibilitar políticas públicas. Dentro da linha que falou o deputado Merizio, isso é um projeto simples, não vai criar nenhum transtorno para o Estado, não vai quebrar o Estado, não estamos tratando aqui de uma questão complexa, não é uma questão, estamos criando atribuição para o Executivo, vamos gastar dinheiro do Executivo. Ora, um cadastro para ter um benefício para as pessoas portadoras de deficiência, muito bem, nós podemos legislar aqui. Então fez muito bem o deputado Aguiar em propor, fez muito bem esse parlamento aqui ao aprovar por unanimidade, porque eu lembro o dia que eu estava aqui, foi por unanimidade que foi aprovado aqui. Ninguém se manifestou contra o mérito. Agora estamos discutindo aqui a constitucionalidade. Não me parece inconstitucional, também por unanimidade a Comissão de Justiça disse que era constitucional, e agora estamos aqui dizendo se prevalece a nossa tese de constitucionalidade ou a tese do procurador do Estado. Deve prevalecer, na minha opinião, aquilo que a Assembleia já disse uma vez, que ela diga de novo, vote 2. Senhor presidente. Para encaminhamento, deputado Darcy. Antes do encaminhamento, fazer uma proposição, senhor presidente. Nesse ano, chegava até quase 100 vetos. E se tranca a pauta e tranca, sugiro que Vossa Excelência possa determinar um dia na semana que vem e que nós possamos não ficar aqui até às 17h30, mas que possamos adentrar à noite e votar os vetos. Acho que o deputado Coruja tem razão. Por que não? Congresso Nacional, muitas e muitas vezes, apesar das observações que temos com relação ao Congresso Nacional, eles vão madrugada dentro votando quando a matéria é importante. Se o veto é importante nós podemos permanecer um pouco mais aqui e destrancar a pauta na linha do que o deputado Coruja acabou de colocar. Essa é a proposição que eu deixo a Vossa Excelência, senhor presidente. Senhor presidente. Mais uma proposição. Acolhida a proposição. Deputado João Amin. Na verdade, tanto a sugestão do deputado Coruja quanto o alerta do deputado Darcy, acho que são desnecessários. Eu queria, em nome até a assessoria da nossa liderança do bloco, PP, PR e PSB, nos atualiza. Faltam apenas 17 vetos. E foi graças a Vossa Excelência que a gente conseguiu dar essa dinâmica grande aí para apreciar esses vetos que estavam todos na pauta da Assembleia Legislativa, e a gente vem desde o início do seu período legislativo fazendo essas discussões com muita dificuldade de quórum, dificuldade de alinhamento de tema, de opiniões divergentes, mas fazendo um bom debate aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Deputado Darcy de Matos, agora para encaminhamento, por gentileza. Senhor presidente, o projeto, como disse o deputado Coruja, todos são meritórios. Não estamos discutindo o mérito, mas sim a fundamentação legal. Cria atribuições para o Estado e, portanto, o projeto não tem fundamento legal. Nosso encaminhamento é pela manutenção do veto 1. Em votação, vamos abrir o painel para votar. Enquanto isso, deputado Serafim Verzão se utiliza da palavra. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo pelo seu empenho também para que sejam votados todos os votos, e nós apoiamos, mas eu queria manifestar o apoio do PSB e o meu particular em prol do voto 2. O voto 2 significa que a Assembleia Legislativa também se empenha para promover a reinserção ou a inserção social dessas pessoas que têm alguma deficiência, que têm uma deficiência de um certo lado incapacitante, mas não total.
e que por isso eles podem ser e podem fazer um trabalho muito bom para si e para a sociedade. E por isso que esse cadastro favorece sim a eles e manifesta a nossa boa vontade pela reinserção de todo esse grupo. Muito obrigado. Em votação. Como é que vota o deputado José Ney Ascari, o deputado Serafim Venzão? Vamos escolher os votos. Abrindo o painel. (14 votos sim, 16 não). Mantido o veto. Por último, o veto de autoria, veto total ao PL 269, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a política estadual de atendimento às crianças com gastronomia. Para debater o tema, o autor com a palavra, deputado César Valduga. Vossa Excelência. Perdão, deputado. Fazer uma correção aqui pelo deputado Aldo e pelo deputado Kennedy Nunes, que me corrigiram que a palavra não é gastronomia, mas sim gastrostomia. Agora sim, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Venho fazer aqui a defesa desse projeto, senhor presidente, amparado até inclusive nos aspectos legais e buscando e pesquisando principalmente. Acho que é muito importante quando se trata de um tema sobre a questão da saúde, da gastrostomia, né? E nosso projeto de número 269, até muito bem fundamentado, deputado Parisotto, que dispõe sobre a política estadual de atendimento às crianças com gastrostomia e que visa adotar ações afirmativas de saúde nos termos do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como a gente está debatendo muito, deputado Altair, sobre essa questão da deficiência. Isso é muito importante. Vejo que o Estado de Santa Catarina está evoluindo muito sobre essa questão da saúde dos deficientes no Estado de Santa Catarina. Então, o Plano Viver Sem Limite, sendo executado pela União, em colaboração já com 11 estados, Distrito Federal, municípios e também com a sociedade, nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto Federal, de número 7.612 de 2011. Impondo dessa maneira uma obrigação ao Estado de Santa Catarina na execução do Plano Viver Sem Limite. Não é o nosso projeto que impõe essa obrigação, deputado Maurício. Já é o decreto federal. Por isso que não há inconstitucionalidade. No entanto, o governador vetou o projeto, baseado em 3 pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria do Estado de Saúde e da Secretaria do Estado da Fazenda, que, rendendo costumeiramente o nosso respeito aos parceiristas, discordamos plenamente conforme as nossas razões apresentadas, rebatendo um a um os seguintes dos mencionados órgãos estatais. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Em suma, esse parecer teve base sólida no parecer de número 310, em que propôs o veto parcial ao projeto de lei de origem parlamentar, que dispõe sobre a assistência aos portadores de doenças de Parkinson no âmbito do sistema SUS de saúde, o SUS. No estado de Santa Catarina, deputado Coruja, considerando a similitude com o nosso projeto. Pois bem, esse parecer não adentrou o mérito, tão somente na constitucionalidade formal e material dessa proposta. Quanto à iniciativa, conclui que a matéria não está entre aquelas cuja competência é reservada ao chefe do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, que, em última análise, reproduz o conteúdo normativo constante no artigo 61 do inciso 1º da Constituição Federal. E, portanto, nesse aspecto não há óbice a ser levantado, especialmente em razão das alterações promovidas pela Emenda Constitucional Estadual número 38.
No que diz respeito à competência legislativa, em negrito destacou que, segundo disposição contida no inciso 12º do artigo 24 da Constituição Federal, é de natureza concorrente da União e dos Estados, reproduzindo o dispositivo no artigo 24, que compete à União. Sob esse enfoque, nosso projeto é constitucional. No que diz respeito à iniciativa competência legislativa, é especialmente natureza jurídica, e não havendo sequer falar em invasão de competência e falta de dotação orçamentária. Objeto de análise pormenorizada logo a seguir. No parecer da Secretaria de Estado da Saúde, deputado Patrício, o curto parecer, ora é combatido com um único parágrafo, conclui que o projeto apresenta contrariedade ao interesse público e culmina pelo veto ao projeto de lei. Transcrevemos o parágrafo no que tange ao mérito do projeto propriamente dito. Esta consultoria opina desfavoravelmente a referida proposta legislativa, visto que vai de encontro às políticas de atuação básica e à lógica do funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, bem como interfere na atuação interestatal e invade a competência municipal, e o que, ao nosso ver, não deve prosperar. Então não há inconstitucionalidade, senhores deputados, sobre esse projeto, e o caso dessa doença é uma doença rara. Quem é médico sabe, consultando com parlamentares, mais um minutinho, senhor presidente. 30 segundos, deputado. São casos raros que acontecem no estado de Santa Catarina, e quando, inclusive, acontece, quando se judicializa na justiça, o paciente que judicializa acaba ganhando. Então não vai haver prejuízo para o estado de Santa Catarina. Então é meritório o nosso projeto, por isso gostaria de pedir o aval, o apoio dos senhores deputados desse importante projeto, que quem vai ganhar, sem dúvida nenhuma, é a saúde do estado de Santa Catarina, e digo, muito bom esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento, deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, o projeto promove um debate importante. Esses casos são, segundo informações, deputado Valduga, são raríssimos, mas o projeto, claramente, ele cria despesa para o governo. Propõe fornecimento de fraldas, inclusão social nas escolas, através de treinamento de pessoal capacitado para ministrar alimentos, programas, políticas, atividades, iniciativas e ações, enfim. E também o tratamento não faz parte da política do SUS. Então, o encaminhamento do governo é manutenção do veto 1. Vamos abrir o painel para deliberar, ou seja, para votar. Em votação. Vamos colher os votos. 11 votos sim, 17 não, uma abstenção. Mantido o veto. Discussão e votação em turno único da admissibilidade. Proposta de emenda à Constituição número 0017.7 de 2015. Autor, deputado João Antônio Amin e outros, em discussão. Melhor, antes ainda, acrescenta os parágrafos 7º e 8º ao artigo 128 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Agora sim, discussão para discutir o deputado João Antônio Amin. Presidente, na verdade é o momento apenas da admissibilidade da PEC, porém eu queria primeiramente agradecer os deputados Gabriel Ribeiro, Zé Milton, a Luciane Carminati, o Maurício Kudilark, o Patrício Destro, o Titon, o Cleiton, o Salvaro, o Darcy de Matos, o Manuel Mota, o Aldo Schneider, o Dalmo, o deputado presidente, o Natalino,
Sareta, o Dirceu e o Mário Marcondes por terem dado a oportunidade dessa matéria tramitar na casa. Hoje a gente analisa apenas a admissibilidade, sem entrar no mérito, mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O que seriam, né, os parágrafos 7º e 8º? O 7º vai permitir que o Estado possa firmar convênio com os municípios, incumbindo esses de prestar informações e coligir dados, em especial os relacionados com o trânsito de mercadorias ou produtos, com vistas a resguardar o efetivo ingresso de tributos estaduais nos casos nos quais tenham participação, assim como o Estado verá informar os dados de operações com cartões de crédito e débito às municipalidades para fins de fiscalização e recolhimento de impostos. O 8º é a disponibilização das informações de que trata o parágrafo anterior para os municípios, que ocorrerá mensalmente e de forma continuada. Essa proposta de emenda à Constituição possibilita que nas operações com cartões de crédito, o imposto sobre serviço, ISS, seja faturado para o município em que foi o gasto realizado. Pela regra atual, o imposto é revertido para o município que cedia a operadora da bandeira, seja ela, por exemplo, muitas vezes lá em Barueri. Geralmente essas empresas têm sede onde os municípios têm as alíquotas mais baixas. Então eu confesso que já estou entrando no mérito, mas é só para dar ciência aos deputados e, a partir de hoje, essa matéria vai ter a sua regular tramitação, poderá ser, obviamente, melhorada, corrigida algum erro, mas dado a sua discussão aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Pela ordem para encaminhamento, deputado. Encaminhamento, deputado Arcide Matos. Senhor presidente, assinei a PEC e vou prestar atenção nessa PEC, porque tudo que for, deputado Kennedy, para aumentar a arrecadação dos municípios que estão com o Pires na mão, eu estarei apoiando. Para encaminhamento, deputado César Valduga. Bem, senhor presidente, eu só queria aqui relatar, acho que é importante, mas também, deputado Amin, tem uma PEC ainda de 2014 da deputada Ângela Obino, que já, inclusive, tem parecer favorável da CCJ com o substitutivo global, né? Está na Comissão de Finanças. E os dois são iguais, enfim, têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Por se tratar de dois projetos importantes, todos eles significativos, mas tem esse que já tramita desde 2014, então eu não sei como o deputado Amin poderia, como ele já está tramitando, como ele pode, enfim, diante de que este da deputada já está tramitando desde 2014 e ele é aprovado já com parecer na CCJ e com substitutivo global na Comissão de Finanças. Então, só resgatar um pouco essa questão. Na hora que a PEC for para a comissão, será tratado na comissão. Para encaminhamento, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O ISS é um tributo cobrado de competência dos municípios do Distrito Federal. E que ele incide sobre vários serviços. E há uma velha disputa, primeiro, sobre o que incide ISS e o que incide ICMS. E a segunda é se o município que vai arrecadar o tributo é aquele onde o serviço é efetivamente prestado ou onde se localiza a sede do prestador. Bom, isto é motivo de uma lei federal, a Lei Complementar 116, que disciplina essa questão. E agora, há pouco tempo atrás, exatamente em dezembro de 2016, foi aprovada a Lei Complementar 157 no Congresso Nacional, disciplinando exatamente essa questão colocada aqui. Pela Lei Complementar, passou a se dizer que, na questão de cartão de crédito e serviços bancários, o município onde o serviço é prestado é que arrecadaria o ISS. O governo federal vetou. O governo federal, como regra geral, tem uma tendência
a centralizar as questões e ser muito a favor dos bancos, muito a favor do grande capital e pouco a favor dos pequenos. O deputado Amin, ele não está propondo que passe isso a ser arrecadado pelos municípios, porque nem poderia fazê-lo, seria inadmissível, tendo em vista que isto aqui tipicamente é matéria congressual. Mas ele quer chamar a atenção, dizendo que o Estado poderá firmar convênio com os municípios. Ele quer chamar a atenção para o problema. Chamar a atenção para o problema e diz que o Estado tem que repassar esses dados aos municípios. Eu diria que aqui estamos votando admissibilidade. E quando você vota admissibilidade é para saber se pode tramitar a emenda constitucional. Porque eu não posso propor uma emenda constitucional na vigência de estado de sítio, não posso propor uma emenda constitucional que não tenha 1/3 dos parlamentares subscritores, não posso propor uma emenda constitucional que seja claramente contrária à Constituição Federal. Talvez esta proposta seja inconstitucional. Eu não vou adentrar aqui a mais detalhes sobre a questão da inadmissibilidade. Acho importante debater o tema, porque é importante sempre debater um tema que trata de aumentar a receita dos municípios. E esse é o ponto que está se tratando aqui. É difícil prosperar, é difícil que se consiga por uma legislação estadual fazê-lo, mas quero dizer que, como tantos outros assuntos que nós debatemos aqui, que às vezes perpassam a questão da constitucionalidade, ou há uma dúvida, na dúvida vamos debater o assunto. Vamos debater. E nós podemos ter ideias aqui que mesmo quando o Supremo Tribunal Federal pensa ao contrário, e volto a insistir aqui, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, são tribunais que tendem a favorecer os grandes. O Tribunal Superior do Trabalho sempre tende a favorecer o grande. O pequeno precisa do juiz do primeiro grau, o pequeno precisa da Câmara de Vereadores, precisa da Assembleia. Então eu vou colocar dessa dúvida da admissibilidade, que eu tenho alguns questionamentos, inclusive falei para o deputado Amin, eu vou votar pela admissibilidade, inclusive eu cumprimentando pela preocupação com o tema. Em votação, admissibilidade. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Tá ótimo. Discussão e votação em turno único. Em primeiro turno, projeto de lei 43.1/2017, de autoria do eminente deputado João Antônio Amin, altera a lei 16.719/2015, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para que o Dia Estadual do Surf e dos surfistas passe a ser comemorado no dia 23 de maio. Em discussão, para discutir o deputado João Antônio Amin, autor da matéria. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, na verdade, essa lei já havia sido aprovada na legislatura anterior pela então deputada estadual Ângela Albino, que estipulava o Dia Estadual do Surf e dos Surfistas ao dia 18 de janeiro. Entre a aprovação da lei da deputada Ângela e hoje, houve um caso, infelizmente, que teve repercussão não apenas nacional, mas internacional, que foi o assassinato do surfista profissional Ricardo dos Santos, conhecido como Ricardinho, na Praia da Guarda do Embaú, no município de Palhoça. O Ricardinho, ele em 2011 e 2012 foi o primeiro brasileiro a ganhar o evento Vans Trials, sendo também o primeiro atleta do mundo a se tornar bicampeão consecutivo neste evento. Tal fato se deu na onda de Chopo, no Tahiti, conhecida por ser uma das mais perigosas do mundo. Infelizmente, o Ricardinho dos Santos foi assassinado em janeiro de 2015. E hoje, a gente está modificando essa lei que teve a concordância da deputada Ângela Albino, é bom
frisar aqui, já que ela tinha sido autora, da Federação Catarinense de Surf. E a modificação que a gente faz hoje não registra o fato lamentável ocorrido na Praia da Guarda, mas sim o dia do nascimento do Ricardinho, que foi no dia 23 de maio. Então passa a ser, a partir de hoje, se aprovado, o dia do nascimento do Ricardo Santos, o Ricardinho, o dia estadual do surf aqui em Santa Catarina, onde a gente pretende valorizar a vida, o esporte, a saúde, o nome dessa pessoa que levou, deputada Dirce, o nome de Santa Catarina, o nome de Palhoça, para o cenário mundial, sendo reconhecido, após muito treinamento na Guarda do Embaú, sendo reconhecido o seu desempenho nas ondas mais difíceis do mundo, nas ondas mais rasas, com bancada de coral, principalmente no Tahiti e no Havaí. É bom lembrar que ele estava na guarda no dia do ocorrido, porque ele tinha se lesionado no Havaí. No mês de janeiro, historicamente, ele permanecia o tempo inteiro no Havaí, ele nunca estava no Brasil. Porém, devido a um acidente, ele resolveu voltar à sua cidade natal, permanecer fazendo recuperação do braço, próximo ao seu avô e à sua mãe. Infelizmente, o que aconteceu foi relatado pela imprensa e teve repercussão não só apenas nacional, mas internacional. A gente visa com isso presidente, valorizar uma pessoa que levou o nome de Santa Catarina para o mundo e com certeza trazer o surf aqui para a Assembleia Legislativa também, fazendo um ato solene no dia 23 de maio, se assim os deputados concordarem aprovando essa lei, trazendo, vai ser apenas 3 dias depois da etapa brasileira que ocorre no Rio de Janeiro. Então a gente espera com isso valorizar o surf catarinense e o nome do atleta que representou Santa Catarina no cenário mundial. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Antônio. Em votação com a emenda substitutiva global, o projeto de lei 43.1/2017. Quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 0061.3/2016, de autoria do eminente deputado Antônio Aguiar. Institui o selo Empresa Solidária com a Vida no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 37 do deputado Padre Pedro Baldiceira, solicitando ao presidente da FATMA informações referentes às usinas hidrelétricas e de pequenas centrais hidrelétricas que estão em processo de licença prévia, licença de instalação ou de licença em operação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moções. Moção 69, deputado César Valduga, manifestando ao ministro da Ciência, Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e demais autoridades, repúdio à privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo. Eu só quero fazer uma observação, deputado Kennedy. Se Vossa Excelência pediu a palavra. O deputado Kennedy manifesta contrário. Eu só queria fazer uma observação, que a palavra repúdio nós temos procurado substituir por outra redação, que aí depende do autor concordar ou não. Vossa Excelência pode fazer esta manifestação, deputado? Senhor presidente, eu sei que o nosso regimento interno, ele fala das manifestações que pode ser de apoio, ou repúdio, ou contrário. Eu acho que a palavra repúdio é algo que a gente tem que pesar, né?
até porque uma moção como essa, mesmo sendo de autoria do deputado César Valduga, ela vai em nome do parlamento. Então, peço para que todos os parlamentares dessa casa, eu estive conversando com o presidente sobre isso, para nós termos cuidado com relação a isso daí, porque a manifestação de um parlamentar em uma moção, como vai em nome da casa, imagine eu como primeiro secretário, senhor presidente, que tem que assinar todos os documentos. Esses dias eu recebi um telefonema de uma pessoa ligada a mim, dizendo o que eu tinha contra ela, porque ela tinha recebido um documento assinado por mim, de uma manifestação de repúdio, ou seja, repúdio é muito forte. Então, que nós pudéssemos pesar, o que nós podemos repudiar? Repudiar a atitude contra a pessoa, repudiar uma afronta a alguma coisa, a mulher, a criança, adolescente, uma atitude em que realmente afronta, principalmente a vida, né? Como, por exemplo, eu estava para propor uma manifestação da paralisação da última sexta-feira, quando a minha assessora, Micheline, a tia dela, ela precisa de um transplante de fígado. Eu peço mais um minuto, senhor presidente, para poder terminar. A Micheline, concedido. A Micheline é uma advogada que trabalha lá, e a tia dela recebeu o telefonema do hospital dizendo: pode vir que encontramos um doador compatível pelo transplante de fígado. Ela foi para lá, entrou na sala de anestesia, e o que aconteceu? Por conta da paralisação de sexta-feira, não deixaram a ambulância passar, e passaram das 4 horas, e ela perdeu a doação do fígado. Isso é uma atitude de repúdio, porque foi contra a vida, né? Mas nessa, eu tenho certeza que o deputado César Valduga também vai pedir a mudança, nós minimizar. Poderia ser dos demais deputados, autoridades que são contra a privatização, né? Contrários à privatização, daí sim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Com a palavra é o autor da matéria, deputado César Valduga. Eu venho nessa venha do deputado Kennedy, eu acho que podemos ponderar mais. Acho que vamos substituir, senhor presidente, pela contrariedade, então. Acho que fica mais, né, até porque todos os deputados, né, sem dúvida nenhuma, vão avalizar essa nossa proposição, então que ela seja substituída de repúdio por contrariedade, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga, pela compreensão. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, com todo o respeito ao eminente deputado César Valduga, a quem eu tenho uma grande admiração e respeito, mas eu entendo que o Brasil está na situação que está, porque se perdeu na gestão pública e não foi capaz de gerir as suas instituições. Infelizmente foram politizadas, perderam valor e hoje oneram o povo brasileiro em muito. As formas de privatizações ou concessões, na maioria do mundo moderno, elas são um bem para o país. E por que não ser discutida? Eu quero só, com essa minha manifestação, registrar o meu voto contrário a essa moção, né, que eu não vou assiná-la por convicções pessoais, como uma pessoa que trabalha e defende o livre comércio, a livre competição, e que não é preservar empresa pública deficitária e ultrapassada, é que nós vamos estar preservando o patrimônio do povo brasileiro. Como é o caso da própria Petrobras. Disseram que o petróleo é nosso, que o pré-sal é nosso, mas com a Petrobras quebrada, ela não vai conseguir tirar o petróleo do fundo do mar. E se não tirar do fundo do mar, não transforma em riqueza para o povo. Então aquele negócio é uma burrice, né? Porque se botasse mais gente para explorar o petróleo do fundo do mar, deixaria riqueza para o povo brasileiro. Se não explorar, não tem riqueza. Então, às vezes, são contradições que não cabem ao meu modo de pensar. Por isso, deputado Valduga, com todo o respeito, eu quero votar contrário a essa moção, por favor. Na verdade, pela concordância do autor, ela será retirada para retificação, será reencaminhada com a alteração da palavra contrariedade,
e já com a manifestação do deputado Milton Ovos, que provavelmente no dia de amanhã será deliberada. Com a palavra, pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, é óbvio aqui, nós temos nossas convicções, nossos pensamentos, nossas ideologias, e estamos aqui justamente para representar esses pensamentos, essa ideologia, esse debate. Eu até imaginava que o Valduga não ia tirar aqui porque a gravidade que está colocada com os Correios e a privatização é repugnante. Essa iniciativa do governo querer entregar tudo, né? Além do pré-sal, além dos Correios, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, voltaram os velhos entreguistas ao governo. E está indo uma atrás da outra, se nós deixar. Mas o povo brasileiro está acordando, não vai deixar. E eu vou ocupar a tribuna agora, já para falar sobre isso. Inclusive um comentário sobre aqui a nossa divergência, inclusive com a visão do deputado Milton Ovos, que eu também tenho uma visão contrária dele, mas isso é importante, que a gente consiga manter a democracia justamente para nós respeitar essas diferenças de pensamento ideológicas que nós temos aqui. Mas apoio aqui a indicação do deputado, e eu não gostaria de tirar aqui do vocabulário nosso, que o nosso regimento, inclusive, fala disso, da questão do repúdio em muitos casos. O deputado Kennedy, os trabalhadores não podem ser responsabilizados por este movimento que foi criado sexta. Os trabalhadores estavam tranquilos, trabalhando, lutando, aí vem um governo golpista que cria uma situação que não teve mais outro jeito de não a pessoa ir para a estrada. Agora, claro, tem casos e casos na estrada, e eu já ajudei muito a fazer mobilizações, e tem que ter uma compreensão quando é questões de saúde, né, dos dirigentes, para deixar passar, e sempre foi a nossa orientação. Se teve exagero, mas não, quero ressaltar aqui, vou falar sobre isso daqui a um pouco na tribuna. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Essa moção já foi retirada pelo autor, virá amanhã. Isso é o parlamento, né? Isso aqui é o parlamento. Cada um tem a sua visão sobre aquilo que pensa e vai da maioria. Agora, pela ordem do dia, essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Número 385, de autoria do deputado César Valduga, completando vários prefeitos e presidentes de câmaras de vários municípios pela passagem de aniversário. Requerimento também do deputado Nilson Berlanda, 386, completando o prefeito de Ibicaré pela passagem de aniversário. Requerimento 387, deputado Marcos Vieira, complementando os municípios de São Joaquim e Ibicaré pela passagem de aniversário. 388, deputado Arcide Matos, cumprimentando vários presidentes e prefeitos de municípios que completaram aniversário pela emancipação política administrativa. Deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, completando o presidente de São Joaquim e o prefeito de São Joaquim pela passagem do aniversário. De requerimento 390, deputado José Milton Schaefer, também completando prefeitos e presidentes de Câmara de vários municípios pela passagem do aniversário de emancipação política administrativa. Deputado Altair Silva também tem o requerimento número 391, completando vários prefeitos, assim como o deputado Valdir Cobalcini, 392. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, a indicação do deputado Manuel Mota, número 277, dirigida ao superintendente regional DENIT, solicitando a instalação de sinalização da ponte Anita Garibaldi no município de Laguna, na BR-101. A indicação do deputado Natalino Lázaro, 276, dirigida ao presidente do DEINFRA, solicitando a ampliação da tubulação existente na rodovia SC-135 entre os distritos Ipomeia e Gramado, no município de Rio das Antas. E ainda do deputado Mário Marcondes, a indicação 277, dirigida ao governador do Estado, solicitando para que realize a manutenção da segurança da rodovia 390 no trecho Lauro Miller a Bom Jesus da Serra, bem como a instalação de uma balança de passagem rodoviária junto ao posto de polícia daquela cidade ou São João Batista. Encerrada a ordem do dia, vamos para explicações pessoais. Próximo orador inscrito,
é o deputado Dirceu Dresch, que tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado. Bem, senhor presidente, os deputados, as deputadas, a todos que nos acompanham em Santa Catarina, pela TVA, pela rádio digital, nas redes sociais, que hoje, felizmente, tem uma força, deputado Valduga. Felizmente, porque antes só tinha alguns canais de televisão nesse país que as pessoas se orientavam. Hoje, as pessoas já não se orientam mais por esses canais político-partidários e da elite brasileira, né? Então, as redes sociais hoje prestam um grande serviço à sociedade catarinense. E eu quero falar aqui hoje das mobilizações da greve geral sexta-feira, que foi a maior da história do Brasil. Mais de 40 milhões de pessoas se mobilizaram, foram para as ruas. E eu quero dedicar minha fala hoje a um grande mestre da educação, Paulo Freire. 20 anos de falecimento de Paulo Freire, um grande mestre da educação popular do nosso país, que com certeza deu a sua grande contribuição para a educação brasileira. E com certeza Paulo Freire, se hoje estivesse ainda vivo entre nós, não acreditaria no que está vendo. O ataque à educação pública nesse nosso país. Conquistas importantes que ele ajudou a construir, como proposta, como trabalho que depois foi implantado no nosso país por setores da educação, por governos, principalmente a partir do governo Lula, onde o ensino superior salta no Brasil de em torno de 300 mil para 7 milhões de pessoas no ensino superior. Então, nós tivemos grandes mudanças, então essa dedicação ao Paulo Freire. Eu quero aqui falar sobre o movimento de sexta-feira, onde que muitos apostavam que não ia andar em nada. O movimento foi muito forte, em grandes cidades, em capitais, e pelo Brasil lá fora, em pequenas cidades, foi uma novidade. Pequenas cidades, pequenos municípios, lá no oeste, Cunhataí, por exemplo, fez mobilização, né? Saudades, outras tantas cidades que se mobilizaram. Então foi um grande chamado, uma chamada de atenção, e com certeza deu um friozinho na barriga deste presidente ilegítimo, Michel Temer, que está querendo empurrar a goela abaixo essas mudanças, essa destruição das regras previdenciárias e trabalhistas para o povo brasileiro. Já está passando longe de 70% da população brasileira que não aceita e não apoia estas ditas reformas, que eu não chamo de reforma, porque reforma é para melhorar, isso aí para piorar as leis de proteção, tanto para os idosos, tanto para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, este grande movimento que foi construído na sexta-feira, que parou cidades grandes, pequenas, mobilizaram-se trabalhadores do campo, do interior, da agricultura familiar e trabalhadores da cidade. Juntos construíram esta grande mobilização, dizendo o seguinte: basta, basta, para por aí, porque este governo ilegítimo não foi nem eleito, portanto, estas propostas não passaram pelo crivo da sociedade brasileira, não passaram por um processo democrático de aprovação. E eu sempre reafirmo aqui, se estas propostas passassem, e elas passaram 4 eleições consecutivas, elas passaram pelo crivo do povo brasileiro, e o povo brasileiro disse não, e não elegeu. O último que discutiu esses temas foi Aécio Neves e perdeu a eleição no Brasil. Portanto, por isso que o povo é contra. Como é que um presidente, como é que os deputados federais estão votando favorável a isso? Mas eu desconfio que é pelo pagamento das campanhas. Eu desconfio que é pelo pagamento das campanhas, que agora os deputados federais estão prestando conta a quem os financiou. Será que é isso?
porque o povo não quer. Está comprovado com pesquisas, que não é eu que estou falando, com pesquisas, que a população brasileira, mais de 70% é contra as reformas. E mesmo assim, espero que no Senado agora não passe. Tem coisa que precisa melhorar, precisa ajustar, mas vamos discutir isso com a sociedade, vamos discutir com o sindicalismo. Por que não debater? A democracia tem que ser debatido, tem que ir no meio do povo discutir isso. E não ter medo da população brasileira, não ter medo de debater isso com a população, com os trabalhadores e trabalhadoras. Não só com um lado. Pode até ter sido discutido, mas não com o sindicalismo e com os trabalhadores. Não com um lado. Isso não é democracia. Então nós entendemos que o momento é importantíssimo e nós podemos ter outros movimentos como esse. E eu não tenho dúvida que a grande mídia na sexta-feira reclamou dos impactos, dos problemas, e eu quero dizer o seguinte, não são os trabalhadores, o sindicalismo, o movimento social que fez a luta, que tem que ser responsabilizado por isso. É um governo que os trabalhadores estavam tranquilos, estavam trabalhando, lutando para sobreviver, e chega o governo que deu o golpe e agora quer dar o golpe para cima dos trabalhadores. Claro que vai ter reação. Claro que vai ter reação. E ela vai ser cada vez maior. E eu quero inclusive dizer o seguinte, talvez na próxima não seja mais só um dia. Pelo que eu vi na rua, pode ser 2 dias, 3 dias, ou uma greve que seria inédito no Brasil por prazo indeterminado. Então é isso que está em discussão. É isso que está em jogo no nosso país. Agora, uma questão que me chama muita atenção. Inclusive, setores da imprensa de Santa Catarina, que na época, quando era contra Dilma, chamavam a mobilização, chamavam o povo para a rua. Agora a capital parou, grande parte das cidades catarinenses pararam e não botaram nenhuma foto na capa. Que imprensa é essa? Que democracia é essa? A imprensa nacional que tentou a todo custo esconder. Só mostraram lá quando tinha algum vândalo no meio, infiltrado, que quebrava alguma coisa. Aí ia lá mostrar. Será que vai mostrar só quando mora alguém? É essa imprensa democrática que a gente quer para o país? Por isso nós não temos dúvida, tem que fazer uma mudança, tem que fazer uma reforma na comunicação desse país. Não é possível que nós tenhamos imprensa que se diz democrática, que tem lado, que tem partido, que esconde do povo as informações. Então é isso. Esse movimento mostrou quem é quem e quem está do lado de quem. Então, por isso, o dia 1º de maio, também no dia de ontem, tivemos aí algumas ações, alguns movimentos também pelo Brasil afora importantes. Mas o grande dia do trabalhador, da trabalhadora, foi na sexta-feira, foi antecipado. Então, parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras pela caminhada, pela história, pela mobilização também, e especialmente no dia de ontem, dia 1º de maio, dia do trabalho, e com certeza o Brasil, que é composto por gente que luta muito, que trabalha, homens e mulheres, que no dia a dia labutam para sustentar sua família, sustentar a sua educação, né, para contribuir com este país. Dirigentes sindicais, né, que estão na linha de frente defendendo que este país tem que ser mais justo, tem que ter melhor distribuição de renda. Um país que é um dos que tem maior concentração de renda do mundo, não pode ser chamado um país democrático. Democracia também é a distribuição de renda, é a oportunidade para as pessoas, né, nas mais diversas áreas. Então quero dizer, o deputado Darcy de Matos falava antes aqui que nós temos aí 13,7% de desempregados da população brasileira. Isso que estava em torno de 12 milhões. Quero só fazer uma correção, né, fraterna aí ao deputado Darcy de Matos. São 13,7% dá 14,2 milhões de pessoas. Aquele dia lamentável, no dia 17 de abril, que aquele congresso
tirou uma presidente eleita e uma presidente honesta e colocou um outro presidente lá, ilegítimo, diziam que tinha 10 milhões de desempregados. Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Que tinha que tirar uma presidente porque ela não dava conta e tínhamos 10 milhões de desempregados no Brasil. É verdade, desde 2014 nós tivemos um grande time torcendo contra o Brasil, trabalhando contra o Brasil, criando no Brasil uma situação muito triste, né? De enfrentamento. E agora era a solução na época trocar a presidente. Agora colocaram o presidente lá, já estamos ampliando de 10 para 14,2 milhões os desempregados nesse nosso país, lamentavelmente, porque nada mais triste que um pai, uma mãe de família desempregado, olhando para os seus filhos e não ter o suficiente, às vezes, para colocar na mesa da sua família. Então, precisamos trabalhar sim, não prioritariamente as reformas, mas sim a geração de emprego e renda e desenvolver o Brasil. Esse que é o grande objetivo de governar esse país. Infelizmente, quem está lá não vai dar. Com a palavra, o deputado Mário Marcondes, como orador do momento de explicações pessoais. Vossa Excelência, deputado, tem um tempo de até 10 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, deputado Kennedy Nunes, que ora preside esta sessão, ouvintes da Rádio AL, TVAL, senhoras e senhores deputados, antes de iniciar aqui o meu pronunciamento da tarde desta terça-feira, eu gostaria de falar com muita satisfação, com muita alegria. Foi contagiante hoje, às 14 horas, quando participei da solenidade de abertura do curso de formação de 950 novos policiais militares, homens e mulheres, lá na Trindade, para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Grupo de excedentes que tanto lutei, fiz audiência pública nessa casa, fomos ao governador, fizemos relatório ao grupo de gestor do Estado de Santa Catarina, e para nossa alegria e felicidade, hoje teve a abertura, a solenidade do curso de formação de 950 novos policiais que farão a segurança dos catarinenses a partir do ano que vem, em janeiro. Curso esse que se encerra em dezembro, mais ou menos dia 15 de dezembro, provavelmente em janeiro de 2018, esses policiais estarão nas ruas do Estado de Santa Catarina, em todos os 295 municípios, fazendo a segurança dos catarinenses. Então eu aqui gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao governador do Estado de Santa Catarina, do Raimundo Colombo, ao secretário Gruba, ao comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e parabenizar todos aqueles alunos e alunas que hoje ingressam nessa missão que é ser um policial. Aquela missão de sair dando a sua vida em defesa do próximo, em defesa do cidadão. Então hoje é um momento, um dia de muita alegria na minha vida como parlamentar, que lutar vale a pena, fazer as coisas certas vale a pena, e parabenizar aquele público, o governador Raimundo Colombo, pela coragem de chamar, nesse momento de crise, no momento da baixa arrecadação, chamar 950 policiais para o curso de formação. Então, gostaria aqui de deixar o meu eterno agradecimento como parlamentar e como cidadão do Estado de Santa Catarina ao senhor governador do Estado. Mas, senhor presidente, o que me traz também como assunto principal na tarde desta terça-feira é a situação da Serra do Rio do Rastro. Eu tive a oportunidade neste final de semana, aliás, quinta, sexta e sábado, de passar por a Serra do Rio do Rastro e de ficar, primeiro, com um certo medo, receio e também tristeza.
pelo abandono da Serra do Rio do Rastro. Serra esta não só turística, de visitação, mas também da movimentação da economia, da ligação do sul do estado, passando pelo Planalto Serrano ao oeste catarinense. Eu resolvi aqui escrever que eu gostaria de dar uns dados que eu acho que é importante para que a gente consiga mensurar a importância da Serra do Rio do Rastro para o estado de Santa Catarina. Uma estrada com mais de 250 curvas, que desafia a natureza com o seu traçado. Caminhões e carros que parecem pendurados nas montanhas. São apenas 8 quilômetros entre as cidades de Lauro Miller, no sul do estado, e Bom Jardim da Serra, no Planalto Serrano. Que, aliás, é uma região que merece destaque. Com grandes belezas naturais, de um povo acolhedor e hospitaleiro. Tem o potencial turístico como referência, onde muitos empreendedores investem em melhorias para atender bem os seus visitantes. Gera emprego, renda e qualidade de vida para as cidades, tanto na Serra quanto na região sul de Santa Catarina, na parte de baixo da estrada, região de Lauro Miller. Apesar de todo esse potencial e do empenho dos empresários e trabalhadores da região, faltam investimentos na melhoria da infraestrutura local. E o mais grave, a própria estrada da Serra do Rio do Rastro está em situação de abandono. Por isso, em reunião com lideranças locais e agora com todos vocês que me assistem, assumi o compromisso de ser um defensor da recuperação da Serra do Rio do Rastro. Por isso, solicitei junto ao governo do estado, por meio desta casa, ao DEINFRA para que realize as devidas ações pertinentes à manutenção e segurança da rodovia SC 390, trecho da Serra do Rio do Rastro, bem como a instalação de uma balança de pesagem no posto rodoviário estadual do município em Bom Jardim da Serra. Serei parceiro na cobrança pela manutenção permanente e pelo cuidado com essa estrada de beleza única. Com uma construção muito peculiar, as mesmas características geográficas que são o atrativo do caminho pode causar sua interdição, caso nada seja feito. Não podemos permitir que algum incidente impeça a circulação de pessoas na Serra do Rio do Rastro, pois além dos riscos de segurança envolvidos, isso afetaria gravemente a economia local. Vamos juntos defender esse patrimônio de todos os catarinenses. E para demonstrar um pouco da gravidade de tudo que eu acabo de falar, eu gostaria que a assessoria passasse para nós um vídeo pequeno, para que a gente pudesse ver o risco iminente que se passa hoje na Serra do Rio do Rastro e os riscos que estamos correndo com a possível interdição, caso nada seja feito naquela SC. Olha os porquinhos, né?
Ouve. Senhor presidente, deixa-me dar mais um minuto só para a conclusão. Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. E dizer que deu de ver ali nas imagens que a economia catarinense passa por essa estrada também. Não se pretende aqui a interdição da estrada no sentido de que não trafegue mais caminhões ali. Mas uma das formas de cuidado e de prolongamento da vida útil da Serra do Gordo Rastro seria, quem sabe, o controle de peso dos caminhões. Seria uma medida. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Se aquela estrada acontecer algo, e quero dizer que apresentarei ao governo do Estado um relatório feito por um engenheiro civil, onde demonstra que alguns trechos daquela rodovia há problemas de estar oco embaixo. Se acontecer algum incidente, aquela rodovia certamente ficará interditada por, sei lá, 2, 3 ou 4 anos. E o que será do Sul e do Planalto Catarinense, principalmente dos investidores daquela região. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Com a palavra, o deputado César Valduga, pelo tempo de até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o deputado Mário Marcondes, a população catarinense que nos acompanha via TVAL e também rádio digital. Venho, senhor presidente, à tribuna manifestar aqui sobre 2 assuntos. No dia de ontem, onde que nós comemoramos o Dia do Trabalhador, e também da mobilização que aconteceu no último dia 28, a greve nacional pautada pela reforma da Previdência, reforma trabalhista, aonde que os trabalhadores, muitos trabalhadores de todo o Brasil se manifestaram, repudiaram o verdadeiro desmonte que está sendo proporcionado a todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Eu aqui mesmo nessa tribuna, por muitas vezes, tenho me manifestado com relação à questão da reforma trabalhista, com relação à questão da reforma da Previdência. E dizer que nesse dia 1º de maio, aonde que comemoramos o Dia do Trabalhador, e que dia esse que serve também para que possamos fazer uma reflexão, todos os trabalhadores brasileiros que nós somos, sobre a valorização daqueles que produzem a riqueza do nosso país. Dizer que temos que Chapecó parabenizar os movimentos sociais, setores também sindicais, as demais forças, como também a CTB e outras forças sindicais, que se mobilizaram a nível nacional
e que juntaram todo o seu esforço para que no país acontecesse essa grande mobilização de repúdio da forma que está sendo implantado as deformas, o desmonte da CLT e também da nossa Constituição brasileira. Dia esse que nós nos mobilizemos, muitos deputados estaduais, federais, que afirmaram a sua posição diante da reforma trabalhista, aonde que vai prevalecer o negociado e não mais o legislado. Como é que fica o trabalhador diante dessa situação, deputado Guedes? Talvez muitos vão compreender um pouco mais adiante, um pouco mais lá na frente, quando sentir realmente que não vai ser lá muitas vezes o instrumento, que é o seu sindicato, que sempre o defende, mas que o próprio trabalhador vai ficar de frente a frente com a parte patronal. Aonde que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Nos dias de hoje, como em muitos setores do setor financeiro principalmente, eu que venho do sistema financeiro, enquanto bancário, sei do quanto é difícil negociar com os banqueiros. Aqueles que mais lucram nesse país e que apresentam os seus lucros bilionários. Bilionários. E que a força de trabalho, o trabalhador, o bancário, ou aquele que trabalha na agroindústria também, começa a perceber a dificuldade dessas reformas, aonde que terão dificuldade de ter aqueles que os representem, aonde que suas férias poderão ser parceladas, os seus direitos vão ser esvaídos, a previdência da mesma forma, aonde que aqueles que produzem a riqueza do nosso país, bastante prejudicados, tanto é que o governo federal já começa a fazer alguns recuos, pela pressão popular, mas que as redes sociais estão fazendo um papel importante, porque um agricultor vai morrer com o cabo na enxada na mão e não vai conseguir se aposentar. Mas quem que está por detrás de tudo isso? Quem que vai ganhar com tudo isso? Tem alguém que vai ganhar. Até porque muitas vezes acontece o tomar lá da cá, o dano que você recebe. Os verdadeiros balcões de negócio, que sequer tiveram humildade de ouvir a população brasileira. Eles estão impondo goela abaixo. Porque entendemos que a reforma é para melhorar. Qualquer reforma, ela é para melhorar. Mas que nas ruas a voz foi muito alta, que não consegue entender o que vai realmente melhorar. Então, dia 1º de maio, o que nós conseguimos comemorar? Por mais que houve várias atividades festivas, mas que 1º de maio foi criado para contestar, para refletir, para poder assimilar, para que o trabalhador tenha oportunidade de fazer uma crítica e uma autocrítica de como anda
as relações trabalho e capital. Entendemos que nós temos que construir uma sociedade onde que todos sejam felizes. Esta é a verdadeira sociedade que nós temos que buscar. Que não tenham os explorados, os exploradores, mas que todos possam ter os seus direitos assistidos, o qual, da forma como estão fazendo, estão tirando os direitos dos trabalhadores. Por que não, na reforma da Previdência, não cobrar dos grandes conglomerados, aqueles que mais devem à Previdência Social? Será que um agricultor que tem 5 filhos ou 4 filhos vai contribuir com o carnezinho todo mês e deixa de valer a contribuição através da nota do produtor? Não vai contribuir. Não vai. No sul do Brasil, mais de 900 municípios, a FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ela é menor do que os recursos que vêm da Previdência Social. O que significa isso? Muitos municípios vão desaparecer. E aí vão ser prejudicados os comerciantes, as indústrias, porque esse dinheiro da Seguridade Social dos nossos aposentados vai deixar de circular na nossa economia e muitos municípios vão desaparecer e, como consequência, deverá aumentar muito o êxodo rural. Em vez de criarmos políticas públicas para mantermos o homem no campo, o governo federal quer fazer o oposto, uma política reversa. E isso não vai fazer bem para a saúde dos trabalhadores. O agricultor, o trabalhador vai ter uma dificuldade enorme de poder se aposentar. Ou vai se aposentar lá numa outra instância, porque nessa instância eu vejo que vai ser muito difícil. Então quero, ao mesmo tempo, senhor presidente, trazer mais uma vez aqui essa nossa preocupação e, ao mesmo tempo, parabenizar todos os trabalhadores do Brasil, que de uma forma ou de outra, no dia de ontem, 1º de maio, se mobilizaram contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que tira os seus direitos. Por isso que esses trabalhadores se manifestaram em todo o país, dizendo não ao rasgar a nossa Constituição, ao rasgar a consolidação das leis trabalhistas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Célio Valduga. E ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Pelo que lhe concedo 10 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, cumprimentando a todos que nos acompanham pela TVA ou pela Rádio Digital, os catarinenses que estão aqui, aos colegas que ainda permanecem em plenário, eu não ia fazer uso da palavra, até pelo adiantado do tempo, mas em virtude de ouvir aqui, principalmente os 2 últimos oradores, com todo o respeito, o deputado César Valduga, um grande amigo, o deputado Dirceu Dresch,